Cara, eu acho que, esse jogo, né, é assim, eu estava pensando em vários últimos clássicos, assim, até tem o do ano passado, que fica 0-0, o Cruzeiro coloca até uma bola na trave com o Tutu Gomes, né, 0 saudades, aliás, e acaba ali era o começo do segundo turno, né, o time ainda vivia um Depois do jogo de Cariacica. Isso, o time ainda vivia um bom momento, vai, porque beleza, ganhamos do Botafogo, perdemos para o Fortaleza, bora recuperar, né? Bora recuperar, vem o clássico. A gente não sabia que vinha aquela maré ruim do Cruzeiro, a gente nem imaginava, né? Que viria aquela maré. Mas, como o jogo de domingo, na minha opinião, tem muito tempo que o Cruzeiro não olha no olhar do. Não encara mesmo, chega com capacidade de encarar o adversário como domingo, tá? Eu acho que chega com um time que está jogando bem. Tivemos anos terríveis aí que a gente estava bem inferiorizado e, realmente o Cruzeiro chega com muita condição de encarar mesmo o adversário no domingo. Claro, todo mundo sabe, é o Cruzeiro fazer tudo aquilo que tem feito. Eu acho que principalmente o que me faz ter confiança nesse jogo é a maneira que o Cruzeiro se comportou diante do Flamengo. A maneira que o Cruzeiro teve atitude diante do seu torcedor. Eu já falei isso aqui. Me incomodava muito, mesmo na grande campanha de 2024, quando o Cruzeiro jogava diante do seu torcedor, venceu o Corinthians, é verdade, mas o Corinthians passava um momento difícil, mas eu sentia falta de um Cruzeiro com muita personalidade, atitude e aproveitando a atmosfera do Mineirão em seu favor nos jogos. E isso aconteceu contra o Flamengo. É, um time que está muito atento, um time que sabe exatamente o que tem que fazer. Daqui a pouco, ao longo da live, com certeza, a gente vai falar de probabilidades ou até de preferências, mas ninguém tem muita dúvida de como que esse time vai entrar em campo, de que esse time vai sim começar o jogo marcando o Atlético Mineiro no próprio campo para dificultar, para tomar essa bola. Tudo isso fruto do trabalho, da dedicação do Leonardo Jardim. Tem jogadores que conhecem a história do que significa vestir essa camisa pelos lados do Cruzeiro. Lucas Silva, Lucas Romero, então, nem são os especialistas neste aspecto. E o torcedor que vai estar no Mineirão e para jogar junto. Hoje olha para o campo e vê um time realmente que o representa. Vai jogar bem sempre, um futebol fantástico? Não. Mas todos sabem que o Cruzeiro tem atitude, quando tem a bola, tem personalidade para jogar, é gente dando opção, é gente querendo fazer gol. Quando não tem, é mais de um tentando recuperar. Então, é isso tudo no domingo, mais uma vez, para que a gente possa continuar mantendo o nosso 100% de aproveitamento como mandante no Campeonato Brasileiro 2025. São 3.500 pessoas aqui na nossa resenha do SV. Eu também penso sobre isso. Não é questão de já ganhou o jogo, mas depois de muito tempo concordo com todos. Quero saber também a opinião da galera aí. Eu sou daquela que não tem jogo nenhum ganho de véspera, ainda mais jogo de Série A, Campeonato Brasileiro, clássico. É um jogo em que a postura vai dizer muito, né? Esse Cruzeiro que vem atuando com Leonardo Jardim, competindo como vem competindo, né? Brigando por cada bola ali, desarmando muito, um time que o torcedor ele se identifica do início ao fim. Esse time tem tudo para fazer um grande clássico no domingo. Não é confundir isso com, eu acho que o clássico do Mineiro, a gente entrou numa pilha até desnecessária, na minha opinião, porque ali a pressão era toda do lado de lá, né? E o Cruzeiro foi inverter as coisas e, claro, né? Contando o lado de lá com a arbitragem da nossa digníssima FMF, né? E aí tudo acaba ficando fácil após a expulsão do Gabigol e antes era para ter a expulsão do Liampa. Então, se o Cruzeiro não confundir ter muita vontade, brigar por todas as bolas com uma pilha desnecessária,
porque a gente vai ter 61 mil cantando no Mineirão, como vem dando show a torcida do Cruzeiro, né, nessa temporada. E aí é todo mundo seguir nessa pegada aí, porque dá para fazer um grande clássico, não desmerecendo, muito pelo contrário. Eu acho que o Atlético Mineiro tem um bom time, tem peças ali que, que decidem jogos, né? Então, no clássico, o Hulk sempre merece uma atenção especial e outros atletas também, né? O Scarpa, às vezes, numa bola ali, ele encontra um adversário em uma chance criada, né? Então, acho que tem que tomar cuidado, óbvio, mas o Cruzeiro precisa se impor, né? Do início ao fim e para acabar com esse jejum aí que a gente disse há pouco, é seguir nessa pegada, porque da arquibancada eu não tenho dúvida nenhuma que o apoio vai vir, né, pessoal? Ô Samuel, e nível de Ah, concentração, vamos lá. O Cruzeiro competiu contra o Flamengo pra caramba, né? Pra caramba. O Cruzeiro correu. O Cruzeiro é o famoso marcou bem, chegou junto, fez faltas importantes, fez. O Cruzeiro é violento? Não. Porque eu já tô cravando aqui, tá? Vão existir momentos no jogo de domingo que o adversário, eu não vou citar os nomes, mas o torcedor do Cruzeiro é muito inteligente. Vão tentar, sim, com algumas chegadas um pouco acima. E aí, independente da atitude do árbitro, os jogadores do Cruzeiro têm que manter um nível de concentração no jogo. Tá? Eu acho que não jogar futebol no domingo é interessante para o Atlético Mineiro. Jogar menos futebol, querer um jogo travado, é interessante para o Atlético Mineiro. Para o Cruzeiro, pelo que vem jogando, não é. O Flamengo foi um adversário duríssimo, mas o Flamengo quis jogar futebol. A gente sabe, tem determinadas figuras do outro lado que querem se impor através de uma pancada aqui, outra ali. Os jogadores dentro de campo têm que se concentrarem, como tem se concentrado muito em todas as partidas até aqui, especialmente nessa arrancada dos 10 últimos jogos, onde o Cruzeiro iniciou ali contra o São Paulo. Então, esse é um aspecto muito importante, tá? Do jogo, não se desconcentrar, independente do tipo de chegada, porque eu repito, eu tenho certeza absoluta que elas irão acontecer e o Cruzeiro tem que também disputar, chegar junto, sem ser desleal, jogar futebol é o mais interessante para o Cruzeiro no próximo domingo. E a gente tem um exemplo na nossa cola aqui, né? Corroborando com o que o Valu e o Samuel falaram agora. Aquele jogo, por exemplo, contra o Union. O Cruzeiro abdicou de atacar, abdicou de competir lá na Argentina. O Union é um time pior que o Palestino, por exemplo, que o Cruzeiro fez o último jogo agora? Não é. O time que entrou em campo lá na Argentina é pior do que o time do Cruzeiro que jogou contra o Palestino aqui, nome por nome? Não é. Tanto que o Cruzeiro estava colocando tanto de garoto ainda, era um time muito modificado. Só que o que o time do Cruzeiro teve agora contra o Palestino nesse último jogo, né, mesmo com tanto de garoto, mesmo muito reformulado, mesmo já eliminado, né, com um público mais baixo, o Cruzeiro teve vontade, o Cruzeiro entrou representando a camisa, o Cruzeiro entrou defendendo uma invencibilidade, o Cruzeiro entrou representando que estava jogando dentro de casa, dentro do Mineirão. Como consequência disso, a gente teve um Gabigol correndo pra caramba, se matando em campo. A gente teve outros jogadores que entraram com extrema personalidade. O Cauã Pratos fez um jogaço pra mim. Então, o mesmo sendo um jogo que valia nada, o Cruzeiro entrando com o coração e entrando com a seriedade que precisa ter num jogo de partida profissional, o Cruzeiro fez uma partida de bater recordes. Eu até coloquei lá, o Cruzeiro não finalizava tanto desde o da vitória contra o Criciúma aqui no ano passado. E olha o tanto de time ruim que o Cruzeiro enfrentou depois, o tanto de time abaixo aí no Campeonato Mineiro. O Cruzeiro não teve nem sequer o mesmo desempenho ofensivo. O Cruzeiro teve muito volume, teve um tanto de escanteio. O Cruzeiro não tinha o mesmo tanto de escanteio a favor desde aquele jogo que a gente perdeu lá em 2023 para o Fluminense, que foi um amasso de bola contra o Fluminense aqui, que a gente perdeu de 2-0, foi um placar super mentiroso, teve aquela confusão do Dourado com o Bruno Rodrigues na hora de bater o pênalti. Então não é porque a gente está chegando num momento melhor para esse clássico, igual acho que todo mundo tem esse pensamento aqui, que a gente pode falar, não, beleza, a gente vai ganhar porque o time do Cruzeiro hoje é um time melhor do que estava lá no Mineiro, é um time melhor do que dos últimos 4, 5 anos. Cara, tem que entrar com responsabilidade, tem que entrar com sangue no olho, tem que entrar vestindo a camisa, porque senão vai acontecer o que já aconteceu esse ano, com times piores. Não vai conseguir ganhar, igual aconteceu contra o Betim,
vai passar vexame igual aconteceu lá contra Muxuque Runa, Palestino, União Santa Fé. E a gente está falando de campeonato brasileiro, não é só porque o Atlético tem seus bons nomes individuais que é um problema, não. Qualquer time que a gente entrar desdenhando no campeonato brasileiro, a gente tomaria ferro, a gente sairia derrotado. Eu até vi muita gente comentando, o Cruzeiro goleou o Sport lá na Ilha do Retiro, jogo fácil, né? O Sport é o lanterna, não sei o quê. Cara, o Sport jogou contra o Fortaleza, contra o Bragantino e contra o Palmeiras. Ninguém teve o mesmo desempenho do Cruzeiro lá em Recife. Ninguém fez o mesmo tanto de gol, ninguém criou o tanto de chance que o Cruzeiro criou. Por que o Cruzeiro saiu de lá com a impressão de 4-0 foi fácil e tudo? Porque o Cruzeiro entrou com muita seriedade. O Cruzeiro transformou o jogo num jogo fácil por mérito próprio, não por causa da fragilidade do adversário. Então é isso que eu espero no domingo, né? O Cruzeiro entrar com muita seriedade, sabendo do seu potencial, sabendo que vive um momento melhor, sabendo que tem um tabu a ser quebrado, mas que só vai conseguir vencer se ele transformar o jogo em condições de vitória por ele mesmo, né? Tem que chegar lá e tem que construir as jogadas pro Caio Jorge. Tem que ter um jogo aguerrido. A gente tá falando tanto que os jogadores do meio campo têm se matado de correr. Os jogos que o Kaique tem feito na esquerda, principalmente contra o Flamengo, que ele anulou Wesley e Gerson, né? Então, assim, a gente precisa dessas repetições, né? Ter sequência nessas atuações para que a gente chegue no domingo e fale, não, o Cruzeiro venceu, mas que o Cruzeiro mereceu vencer também. O Cruzeiro fez por onde? Então é isso que eu espero. Eu acho que é uma coisa que veio faltando, principalmente nos clássicos aqui contra o Atlético e a América. Eu acho que espero muito que não se repita no domingo, que a gente possa sair merecidamente vencedor. Esse jogo, Bernardo, para mim é um jogo, é um grande teste para a competitividade, a vontade, a fome desse time, sabe? Eu até falei no jogo anterior que era um teste para o trabalho do Jardim, falei nos últimos jogos, são testes para o trabalho, testes para o elenco, mas eu acho que se a gente tiver que colocar qual o valor desse jogo de domingo nesse projeto Leonardo Jardim do Cruzeiro, né? Não estou falando o valor, porque o campeonato todo mundo sabe, são os 3 pontos, né? E fora toda a repercussão e a felicidade do torcedor. Mas assim, falando a nível de projeto Leonardo Jardim, eu acho que este é o grande jogo da vontade. O Cruzeiro vai poder mostrar vontade e vai ter que competir mais do que seu adversário. Né? O Samuca lembrou muito bem o jogo contra o Flamengo e é um esquema um pouco parecido. Né? Você não pode ter um minuto de desatenção na defesa, você tem que colar em jogadores que podem criar alguma coisa com poucos toques na bola e trabalhar muito bem essa transição rápida e quando chegar, quando tiver as suas oportunidades, né, não fazer o que fez no jogo justamente do Campeonato Mineiro, né, que perde gol na pequena área e todo mundo sabe o que aconteceu. Então eu vejo este jogo como um grande teste de vontade para esse time. Né? Esse time vai ter que mostrar vontade, vai ter que mostrar competitividade, vai ter que correr mais com o adversário, vai ter que se entregar mais do que o adversário. Eu acho que no sentido do trabalho de Leonardo Jardim, que já está um trabalho maduro, como o Bernardo falou muito bem, eu acho que esse vai ser mais um grande passo nesse amadurecimento, Bernardo. Ô, Rafa, até você comentou essa questão de valer os meus 3 pontos, mas na prática o efeito é muito maior da vitória num clássico, né? É só pegar o jogo do Flamengo. O jogo do Flamengo ele foi um jogo que deu muito mais moral, confiança pro elenco, a sinergia entre torcida e time, confiança e paciência pro Leonardo Jardim implementar o trabalho dele, do que, por exemplo, a vitória contra o Mirassol, né? E então, assim, são pequenos marcos que a gente vai tendo, são pequenos tabus que a gente vai quebrando, que quando a gente olha lá na frente, o Cruzeiro já está no G4, o Cruzeiro já derrotou candidatos diretos ao título, o Cruzeiro derrotou rival direto, enfim, o Cruzeiro vai, esse passo a passo, né, esses tabus que o Cruzeiro vai quebrando, igual tinha muitos anos que o Cruzeiro não vencia o Sport lá na Ilha do Retiro. Né? Então, assim, aos poucos a gente vai vencendo essas barreiras, a gente vai pegando confiança, o time vai crescendo, vai pegando casca. Isso é importante para a gente crescer e chegar lá no final da temporada com essa confiança e ver que a gente conseguiu uma vaga na Libertadores ou até um título por merecimento. Né? A gente olha para trás dos anos que a gente foi campeão, a gente pensa, poxa, Cruzeiro 2013 começou campeão, né? Era um time que 2013 ali já começou de 5-0 em cima do Goiás, vai ser campeão brasileiro, mas não é assim. A gente sabe que foi aos poucos, foi vencendo um jogo, foi vencendo outro. Foi pegando confiança, o time foi encaixando, e aí chega no final da temporada com condição de brigar por alguma coisa. Então, esses pequenos marcos, né? Jogo contra rival direto, jogo contra time que tá brigando lá em cima, tabu sendo quebrado dentro e fora de casa, eu também acho que tem uma significância muito grande, psicologicamente falando, né? Na sinergia entre time e torcida ali, que realmente vai fazendo a diferença, né? Porque o futebol, igual eu falei, é uma coisa muito dinâmica, você tem que viver semana a semana, e numa semana você pode estar bem, 2 semanas depois você já pode estar muito mal. O Cruzeiro tá vivendo essa montanha-russa
recorrentemente. Eu espero estabilizar lá em cima agora.